A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, viva a felicidade com quem você ama. Ávila Cia da Saúde, venha para a Unesc, a nossa universidade. E Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Arraste os tímpanos, estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Eu duvido ela ter um currículo igual esse que eu li aqui, ó. Não tem, eu achei que ia me chamar eu de tua duvido. sobrinha Eu não, hoje. né? Pelo amor de Deus, né? Não é búrigo, mas é tio também. É tio, não. Tu Puta pensa merda, que não é cara. búrigo. Tem búrigo também no nome? Pensa que não é búrigo. Aí não dá, né, cara? Mas tem relação. Eu já falei que eu não aceito mais parente teu Mas aqui tu na tem rádio. que começar a trazer os Dal Ponte. Cadê a tua família? Cadê Dal o Ponte, currículo da tua família? Não, Traga Dal pro Ponte são programa ruins, do né? Avesso. Não sou tão bom assim, né? Ah. Tá começando. Programa do Ei, vai. Avesso no ar. Avesso Hoje tá no ar? Terça-feira estamos no ar ao vivo, direto da Terça-feira? rádio Som Maior. A gente vai falar a data, né? Legal, né? Hã? Legal falar a data, que dia que é o programa. Terça-feira É, porque daí mostra que é ao vivo, né? é reprise, né? Da credibilidade. É? Tá bom, da vai. credibilidade. Eu sei que o nosso entrevistado tem credibilidade hoje. Tem credibilidade? Acho que isso é muito legal, a gente quê? ter isso na vida. Porque eu acho que tudo que a gente tem é isso, não é? Que tu tem que zelar pra Meu pai falava que a Ah, gente tem que ter crédito, é Tem que ter verdade. crédito Sempre dizia, na tem que ter vida, crédito. eu acho Tu tem que- crédito, tem tudo, ele dizia. Tem tudo, não precisa ter muito mais do que isso, não, né? É? Acho que é. Vamos perguntar, vamos ver Agora, se ele uma coisa eu sei comporta. que ele tem, história. Tem história, né? A história dele eu já ouvi 1 milhão. Agora eu preciso saber se são Inclusive, verdade. ele já participou do debate aqui, Já, tá? né? Já Por deu que ele não suas vem opiniões. mais? Não sei, vamos apertar Ele não pra quer? Beto Barata, bem-vindo ao programa do Avesso. Será que eu posso chamar de tio Beto? Pode, fique à vontade, Pete. Família, né? Tudo bom, tio Beto? Tudo bem, tudo bem. Que satisfação voltar a casa. Faz quanto tempo que não vim aqui? Não faz muito tempo não, porque eu de vez em quando eu era vice-prefeito, né? Não, minto. Quando eu estava agora de secretário, trabalhei na administração do Márcio Búrigo. O Adelor te ligava. O Adelor, de vez em quando, me convocava para vir aqui. E no debate foi quando a participação? O debate foi de 1995 a 2000, direto. Poxa, o debate é velho assim? Hã? O debate é velho. Tem quantos anos velho. o debate aberto? Não sei, mais de 15, né? No mínimo. Eu fiquei 5, 6 anos no debate. Né? E foi uma das grandes experiências da minha vida. Realmente. Aprendeu a tomar cuidado com a Aprendi opinião? muito. Beto? Aprendi muito. Tu sabes que é incrível como a rádio disciplina a pessoa. Né? Principalmente num programa com a característica do debate. Né? Que são 5, 6 pessoas, são 5, 6 cabeças pensantes e normalmente diferentes, né? de ideias diferentes. Tem que aprender a ouvir, né, E Beto? tem que aprender a ouvir. Tem que aprender a ouvir. Isso tu aprende muito tanto na política ensina isso, né? E num programa desse aí, né? Ao vivo, então a resposta tem que ser rápida, o raciocínio tem que ser rápido. Aprendi muito no período que eu fiquei aqui no debate aberto, nesse período de 6, 7 anos. Ô Beto, empresário e política tem que se meter, cara? Tem que misturar os dois? Não. Não tem mesmo? Na tua opinião, não tem que misturar? Não tem. Isso é uma concepção que eu tenho muito, muito cristalina, né? Eu acho que o empresário tem que ter as características empresariais, né? Essa é a filosofia dele, e a política é completamente diferente. Se tu misturar, tu te perde. Ou tu te perde na política ou te perde do lado empresarial. Né? Um vai prejudicar o outro, é inevitável? É inevitável. Eu entrei na política de acidente, com um acidente, né? Apesar que eu participei a minha vida toda, nos meus 60 anos de vida empresarial e política, eu participei na política e no aspecto empresarial. Mas quando eu entrei na política, eu tomei uma decisão que eu ia me afastar das empresas. Né? Eu tinha 2 sócios na época, e eu conversei com eles, lógico, disse, olha, isso foi em 2000, né? Na realidade foi em 1999, quando começou a campanha, e de 2000 a 2004 eu me afastei completamente da vida empresarial. Roberto, mas a conta não fecha, porque daí você não quer ser mais empresário, mas com certeza como empresário você ganha muito mais do que como político. Ganha o quê? Dinheiro, vamos lá, dinheiro. Dinheiro... Não é tudo, você acha? Não é que não é tudo, não vamos ser hipócritas. Né? Não vamos ser hipócritas. O dinheiro faz parte desse contexto. Agora, tu ganha muito na política. E te digo mais, apesar de eu não participar mais da política partidária,
Eu não quero ficar à parte, em hipótese nenhuma, dos dia a dia da vida política de uma sociedade. Eu acho que isso faz parte, é a responsabilidade do cidadão participar da vida política de uma comunidade. Falta mais efetividade das pessoas e menos opiniões? Falta. Todo mundo dá opinião, mas ninguém faz, cara? Não é bem isso. É que nos últimos 30 anos, vamos botar assim, né, o lado político está se desvirtuando. São 30 anos aí de um processo que é nós caímos muito na política. Aquela política pura mesmo, de política de ideais, política partidária, que tinha um partido A, partido B, partido C, e cada partido tinha sua ideologia, isso não existe mais. Prostituiu tudo? Prostituiu tudo. Virou literalmente uma zona. Literalmente uma zona, certo? E aí, aquelas pessoas que querem participar com o objetivo de construir uma sociedade melhor, não são estimulados. Não são estimulados. Né? Então, e aquele político que entra hoje com essa expectativa de poder contribuir, se ele querer insistir, ele se corrompe. É sugado, não tem jeito, cara? É sugado, não tem jeito. Né? Você acha que isso não vai mudar, Beto? Vai demorar muito ainda? É a luta, né? Eu acho que pelo menos nos últimos 3 anos aí, está mudando. A gente viu o filho do maior empresário do Brasil preso. Faz parte, né? Quer dizer, aí que... Dá esperança isso, você acha? Porque ele misturou o lado político com o lado empresarial. Mas por que, Beto, tu acha que os empresários vão para a política? Eles querem poder? Porque às vezes tem pessoas que têm grana, mas não têm poder, né? Às vezes têm poder, não tem status. Eles querem mais poder, né? Eles querem mais poder ainda. Porque, lógico, porque hoje a sociedade, ela tá toda, ela se mistura, né? Tanto hoje o sistema executivo, o legislativo, o judiciário estão se confundindo tudo. Está entrando tudo no mesmo balaio, né? E todos eles querem cada vez mais poder, e isso está levando o país nesse caos que nós temos hoje da sociedade, né? Agora, eu tenho, muita esperança e está melhorando, não tenha dúvida nenhuma, né? Eu tenho certeza que os meus filhos não vão usufruir essa mudança. Agora, eu tenho muita esperança que meus netos vão usufruir dessas mudanças que estão acontecendo. Mas não dá para conviver da maneira que nós estamos, né? Nós é descarado. Precisamos de mudanças, porque não tem gente boa. Tem muita gente boa. Mas tem muita gente boa nesse Brasil afora aí, né? Só que não são estimulados a participar da vida pública, né? No momento que eles forem sendo estimulados, né, a participar e se propõem a isso, eu tenho certeza que a coisa vai melhorar. Beto, eu estava olhando teu currículo aqui, pô, a Kelly me mandou, pelo amor de Deus, né, cara? Não acaba número aqui de gerente de empresa, diretor de empresa. Quantas empresas você teve, cara? Foi dos primeiros construtores da nossa cidade? Porque a gente está falando da BBS, né? O Pete. Foi a primeira, não? Não foi a primeira, não. Nós tínhamos aqui, né, o que começou aqui, o Jorge Friedberg, né, que era, acho que foi o que entrou. Porque a construção civil, tu estás falando, por exemplo, eu vou falar agora do ramo da construção civil, certo, no ramo imobiliário, né, construção de edifícios, de casas, enfim. Aqui eu acho que a primeira que foi aqui foi do Jorge Friedberg, depois veio o Brandão, né? E aí eu acho que veio a BBS, né? A BBS hoje estaria com 50 anos de atividade. E atuou por quanto tempo? Ela atuou de 1975 a 2015. Né? Foi esse período aí, foi 40 anos. Né? E aí sim, né? Foi o carro-chefe. Mas nós tivemos aí em torno aí de umas 28 empresas, né? Na época do boom mesmo. Principalmente no setor da construção civil, o setor automobilístico, nós tínhamos aí, na época, revenda de carros aí de praticamente todas as marcas, né, espalhado em todo o sul, aqui do sul de Santa Catarina. E quando tu fala nós, é tu e mais 2 sócios, Eu né? e mais 2 sócios. Né? Eu brinco, Pete, e falo para tua tia que dela eu não posso dizer que um dia não posso me separar. Agora, do meu sócio, jamais. Esse jamais. Não dá, isso não dá mais. Esse é insolúvel, porque nós estamos tão enraizados, né,
nas coisas do dia a dia que nós somos... Roberto, mas isso é uma exceção, essa cultura societária que você acaba exibindo, porque as pessoas acabam dizendo que sócios viram demônios. Inimigos? Inimigos mortais, entendeu? Grandes histórias. E você fala que é um amor, pô. Não, vamos lá. Não chega a ser um amor. Não chega a ser. Nós tivemos aí grandes embates aí na sociedade. Mas fazem parte. Faz parte. Isso aí faz parte. Tu me dizer que... É que nem aquele negócio, né? Um casamento para dar certo, se as duas pensam iguais, a coisa não vai dar certo. Vai ter treta. Agora, se um pensa pro lado direito, outro pensa pelo lado esquerdo, pode ter certeza que vai dar certo. Tem isso? Então não pode pensar muito igual. Não pode. Porque daí um não puxa o outro, Beto. Não tenha dúvida nenhuma. O segredo o que é? Tá incomodando o sócio sempre? Tá sempre beliscando? Eu não diria... É isso que eu te falei. Eu estou hoje com 71 anos. Né? Com 71 anos, eu sou obrigado a dizer que eu aprendi alguma coisa. Né? E o que eu aprendi foi poder entender que na vida tu tem que ter muito jogo de cintura. Mas muito jogo de cintura mesmo. Nem tudo é como tu quer? Nem tudo. Né? E tu tem que saber que na hora que tu vê que tu estás nadando contra a correnteza, tu tens que mudar. Né? Tu tens que mudar. Então, isso aí, tanto numa sociedade, como na vida de um casamento, né? A vida com os filhos, enfim, na vida, o dia a dia. Tu tens que saber, né, a hora que tu pode avançar e a hora que tu tens que recuar. Você é um cara que parece que não tem medo de errar, né? Olha, tem medo ou não? Eu não vou dizer que não tenho. Eu por característica própria, e aí, né, eu vou defender meu peixe, os capricornianos... O outro aqui que vem falar... Eles têm... Os nossos entrevistados são todos astrológicos. Eles têm mesmo essa característica de não ter medo. Agora, ele quebra a cara muitas vezes. Mas já errou muito, Beto? Quem não errou? Quem não errou, sou ignorante, não sabe, né? Acho que não sabe. Lógico que errei, né, Pete? Errei, mas acertei muito também. Acertei muito, mas a vida é isso. E tu falou que aprendeu muito, né? Com muita gente. Ensinou muita gente também? Ensinei, né, Pete? Ensinei. No auge do nosso grupo empresarial, nós chegamos a ter 4.000 colaboradores. Caraca. 4.000 colaboradores. Isso não só na cidade de Criciúma. Que 1980, isso? 90? Ano 90, né? 80 e 90. Final de 90, né? Nós tínhamos aí, né, muito aqui em Criciúma, Araranguá, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, fomos também para o exterior, enfim. Como é que controlava isso tudo, Beto? Chega uma hora que você perde o controle disso tudo, cara. É tão difícil grande. manter? Perde. Você não consegue mais... Perde e perdemos. Nós chegamos num determinado momento aí que nós entramos em dificuldades seríssimas, né? E tivemos que abrir mão de praticamente quase tudo. Né? Mas isso é a vida, não adianta eu querer chorar agora, não adianta eu querer, né? Não me arrependo absolutamente nada. Mas é um grande cuidado que nós temos que ter. Se eu pudesse hoje dar um conselho aos que nós estamos nos ouvindo, aí, principalmente os mais jovens, é exatamente isso aí. Não adianta tu diversificar muito, não. A diversificação é problema, então? É problema. Querer ousar demais? Não, e não é a diversificação, Pete. É tu querer, né, ter muita coisa na tua mão e daqui a pouco tu não dá conta, aí tu tens que começar a delegar. E aí que você perde muitas vezes as pessoas que tu estás delegando não têm condições de dar o retorno que tu queres. Né? E aí tu começa a ter problema. Né? E isso é uma das causas. Né? Aí vem o lado também da política, do lado da economia do país, os problemas do país que refletem nas empresas. Né? Hoje o empresário no Brasil ele é um herói. A pessoa que hoje empreende no Brasil é um herói. Né? Porque vamos lá imaginar uma pequena empresa aí com 50 funcionários, 50 colaboradores. Tu imagina esse empresário quando começa a chegar, por exemplo, na data de hoje. No dia 30, no dia 25. A famosa folha? A famosa folha. A folha do desespero? A folha do desespero. Os compromissos, os impostos que tem que pagar. Né? E tu não vê o retorno, porque o pior é isso, porque quando tu estás na labuta, mas tu estás vendo que tu estás... Está voltando. Está voltando, mas hoje não é isso. Né? E quando eu falo hoje, é os últimos 10 anos. Aí. A reforma trabalhista foi boa, Beto? Você acha que... Foi boa. Vai mudar? Você acha que a gente daqui 1 ano, 2 vai começar a sentir boas coisas? Mano, a minha vida toda
E aí, infelizmente, não vai ser nessa hora que eu vou estar aqui com vocês que eu vou poder transmitir o que foi a minha vida na relação capital e trabalho. A minha vida toda, como eu falei, eu sempre tive na área sindical, né? E sempre na área sindical do lado patronal. Isso lá nos idos de 1980. Né? Eu era presidente do Sindicato da Construção Civil, aqui em Criciúma, né? E nós começamos uma labuta porque a Criciúma ela foi criada sobre o manto da indústria carbonífera, sobre o carvão. Né? E a indústria carbonífera ela tinha uma imagem, não só em Criciúma, mas no Brasil inteiro, que era uma indústria que a relação capital-trabalho era uma relação altamente perigosa. Agressiva? Era? Agressiva, mano. As lutas de classe, tanto do lado patronal como do lado do... Acho que foi no laboral. Mundo, né, Beto? A indústria do carvão no mundo ela tem um reflexo disso. Mas vamos falar aqui no nosso canteiro, aqui, nosso quintal. Então, realmente é uma relação enorme. Então, as indústrias, os industriais do estado ou do país tinham aversão para vir a Criciúma. Não queriam investir aqui em Criciúma, porque aqui existia essa relação de capital e trabalho que era violenta. Os sindicatos eram muito atuantes, era agressivo. Muito agressivos. Tinha guerra, né? Botava fogo, era uma briga, né? Aí, na época de botar dinamite na cintura. Aí eu ia para uma passeata com todos eles com dinamite na cintura. Bem light, né, o negócio? Bem light o negócio, coisa light. Mas, enfim, e nessa época nós começamos a trabalhar, porque... E aí foi a indústria da construção civil, através do sindicato, que nós começamos a trabalhar e nós fomos buscar uma figura que já nos deixou, que foi o Dr. Sérgio Finilli. O Dr. Sérgio Finilli era o presidente do sindicato da indústria dos ceramistas e também atuava também no setor da construção civil. E nós começamos aí a nos reunir, fazer reuniões para poder trazer, né, para uma mesma mesa de negociação o lado dos trabalhadores do lado laboral e o lado empresarial, os nossos empresários. E aí começou a se trabalhar isso aí e começou a surtir efeito. Né? Nós começamos a ter uma vivência muito grande, né? E começamos a expandir essas nossas reuniões, não só para nossas empresas, aí começamos também a expandir para o lado do setor, além do setor carbonífero, veio também o setor da indústria das confecções, a indústria plástica, enfim, né? Metalúrgico, todos eles tiveram um papel, né, preponderante assim, de buscar uma melhor relação de capital e trabalho. Né? E isso começou na nossa gestão, Pete. Você vai contar o resto dessa história daqui a pouquinho. Vai faltar programa. Vai faltar programa. Vai faltar pra tanta história. A gente está em 1980 ainda. É verdade, né? No primeiro bloco. Temos chegando nos 90 ainda. Não deu ainda. Carlos Alberto Barata, empresário, engenheiro civil. Né, tio da Pitty. Caraca. Oi, eu sou Mari Cardoso e eu sou super fã do programa do Avesso. Som Maior. No programa do Avesso, 1h21. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Clean Imagem, a gente não esquece jamais. Clean Imagem, presente sempre na sua vida. Clean Imagem, a gente faz com dedicação. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Unesc, entre as 20 melhores universidades não estatais do Brasil. Através do Escolha Unesc, você entra na universidade pelo histórico escolar, sem necessidade de vestibular. É fácil e prático. São diversos cursos de graduação com excelência acadêmica. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações, acesse unesc.net.
Na Ávila Cia da Saúde e Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Verão Bistec, o melhor da estação é uma onda de qualidade com todo o calor das melhores ofertas. Mamão Formosa, 1,88 kg. Morango Bandeja, 250 gramas, 2,98. Uva Niágara, 3,98 kg. Batata lavada, 1,98 kg. Ovos vermelhos dúzia, 3,98. Verão Bistec. Compre sem sair de casa em bisteconline.com.br. Só a Unimed Criciúma tem laboratório próprio com 7 unidades de atendimento. Hospital com clínica da mulher. Centro de imagem. A maior e melhor estrutura de saúde de Criciúma. Com a Unimed, você ganha 50% de desconto na primeira parcela, 50% na segunda, 20% na terceira e carência zero. Faça um plano de saúde Unimed Criciúma. Carência zero para consultas e exames laboratoriais. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pitbull, igual onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. Com teu tio, né? Tio, papo de família, café. né? Se quer um cafezinho, né? A gente começa a trazer os convidados aqui e fica batendo um papo, tomando café. Beto Barato hoje com a gente. Agora é vô, né? Vou de 2 já. Vou de 2 já, André. O que mudou na vida pra ser vô? Tudo. É tudo? Vocês ficam babão, né? Tudo, imagina. Dá outro sentido pra vida, Beto? Dá outro sentido pra vida. Dá. A vida tem essas fases? Tem essas fases, Ciclos. né? Ciclos, né? E às vezes na idade de vocês não acreditam. Né? Tem que chegar na minha idade para acreditar que o que os teus pais, os teus avós falavam era verdade. Acontece mesmo. Acontece mesmo, né? E hoje a minha vida, ela se resume para os meus netos. Né? Eu tô louco que cheguem outros aí, tá? Tá sujeito aí e daqui a pouco vem outros aí. Tem mais, né? Tá na lista, né? O povo tá na audiência aí, ó. Tá escutando a gente. Fica a dica, né? Mensagens subliminares aqui, né? Não, Beto, vem cá. Então, nós estávamos falando de sindicato de 1980, de briga patronal. Mas daí Criciúma vai evoluindo? Criciúma chega em 90 bem melhor? Vai evoluindo, né? Nós temos o empresário aqui da nossa região, ele é um herói, né? Tudo que ele se mete dá certo. Você vê uma coisa, nós tínhamos a indústria carbonífera aqui. Aí entrou a indústria carbonífera, veio o setor cerâmico. Nós, em pouco tempo, em menos de uma década, Criciúma era o maior produtor do Brasil e um dos maiores produtores do mundo de cerâmica. Cerâmica de qualidade. Aí veio o setor plástico. Porra, nós fomos o primeiro campeão do mundo de copinhos. Copinho plástico, né? Plástico, né? Aí veio o setor confecção. Vestuário, né? Vestuário. Depois. Nós distribuímos aí confecção para o Brasil inteiro, somente o jeans. Né? Veio metal mecânica. Pô, nós estamos aí, empresas aqui da região aqui, que fornece para o Brasil inteiro. Mas você se meteu em todos esses setores? Não chegou o setor. Estou falando do setor empresarial, como o empresário da nossa região. Né? Essa miscigenação aqui de raça, aí, o italiano, o alemão, né? Enfim, o português, todos aqui, o trabalhador, o negro, né? O povo que não tem medo. Tudo. Isso aí deu um botão no liquidificador e nós saímos aqui extremamente fortalecidos. Né? O empresário aqui da região, aqui, ele tem esse mérito. Né? Então isso aí traduz para a nossa cidade uma pujança muito grande. Agora, nós sofremos muito, né? Principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana, né? A nossa região aqui sofreu muito com essa BR-101 aí, que levou praticamente 30 anos para
para ser inaugurada. O setor também aéreo, aqui nós tivemos aí lutas enormes aí, que não conseguimos desenvolver um aeroporto que desse condições para a gente ter uma tranquilidade maior, enfim, né? Isso tudo ajuda também a prejudicar. Mas por quê, Beto? Porque os nossos empresários não estavam tão unidos, a classe política não estava conversando como deveria? Se éramos tão poderosos e tão imponentes? Exatamente, mas na área política nós não avançamos, não. Nós custamos mais. Na área política nós custamos mais. A área empresarial avançava com tranquilidade e a área política nós tivemos maior trabalho. Para nós termos líderes aqui estaduais, nós custamos muito. Hoje nós temos aqui políticos da região que são lideranças nacionais, lideranças diria até nacionais, mas principalmente do estado nós temos lideranças oriundas aqui da nossa cidade, né? Então eu acho que com isso tudo aí criou na cidade um sentido assim de muito sucesso. Nós temos muito sucesso. Eu acho que a cidade de Criciúma, não tem dúvida nenhuma, agora ela vai para frente. Roberto, muitas vezes a gente escuta que o empresário ele tem o feeling para as coisas. Né? Você falou no começo que o medo é um fator interessante nesse processo. Mas quando você está num nível muito grande de empresário, você consegue ter um olhar mais crítico para as coisas e saber o seguinte: não, isso aqui vai dar certo, isso eu já sei que não vai dar certo. Porque muitas vezes eu converso com alguns empresários e eles falam: não, nem perde o teu tempo que isso aí não funciona. Você tem que ouvir ou não tem que ouvir isso? Tem que ouvir. Tem que ouvir? Tem que ouvir, não tenho dúvida nenhuma, tem que ouvir. Mas para isso existe, né? Por exemplo, nos anos 80, a nossa participação junto à Federação das Indústrias, Fiesc, a região aqui sul, era mínima, praticamente não tínhamos representação nenhuma. Tudo era Florianópolis, Joinville, Blumenau, Nunca Jaraguá, chegava aqui, né? Itajaí, né? Não chegava aqui. Nós, a partir de 80, nós começamos a fazer esse trabalho, né? Começamos a criar lideranças. Nós tivemos aí uma liderança que teve um sucesso muito grande na Federação das Indústrias, que foi o Edson Kaidzinski. Chegou a ser, inclusive, candidato à presidência da Federação das Indústrias. Nós tivemos aqui também o Dilor Freitas, que participou ativamente, Jaime Zanata, né? Enfim, nós começamos a partir dos anos 80, nós começamos a ganhar espaço na federação. E hoje, o setor aqui sul, ele tem uma representatividade muito grande na Fiesc, né? E isso conta muito na hora das decisões, na hora das tomadas das posições, né? Uma representatividade forte, tanto empresarial como política, e isso é fundamental. Isso, se nós não tivermos isso, o desenvolvimento de uma região fica muito prejudicado. Roberto, e no caso, por exemplo, de empresas, né? Você criou várias e fechou várias. E você passou por, no mínimo, 8 crises, 7 crises no Brasil. Se a gente contar com as crises faladas, né? De 80, acabou a ditadura, teve outra. Né? Quais foram as piores que você viveu? Dá para pontuar? Não, em 89 foi muito ruim, quando fechou o mercado, quando abriu. Como é que foi tudo isso? Toda a crise, cada uma tem umas características, né? Mas a crise eu acho que dos anos... A época de ouro. A época de ouro foi os anos 80 e o início dos anos 90. Essa foi a época do... Isso para o empresário. Para o setor empresarial, né? Isso aí foi um momento assim... Por quê? Por causa das aberturas, a economia melhorou, as pessoas tinham mais poder. Quem era o presidente naquela época? Na época foi com o Fernando Henrique Cardoso. Teve um momento muito grande. Aí foi na saída do Collor, né, que foi a grande derrocada, né? Você acredita nessa volta do Collor aí? Ele falou, ele falou que ia ser presidente. Vai ou não vai? Pô. Não. Você acha que não dá, Beto? Isso é piada, né? Isso é gozação. Não podemos levar isso a sério. Não dá? Não dá para levar a sério, né? Não tem a menor condição. Né? Você consegue traçar um paralelo do que vai acontecer até outubro? Não. Você acha que dá temos para bons candidatos para entender o que vai acontecer? Nossa eleição, ou está puxado? Pete, eu acho muito... Muito cedo ainda ou não? Não é que seja cedo, né? Eu acho que não, ao contrário, estamos muito atrasados. Bem em cima, né? Era para ter lideranças já disputando, e hoje nós não temos. O povo está aturdido. Falta um herói? Falta um herói? Você acha, Beto? Essa história da figura do herói é meio perigosa também? Esse herói altruísta, aquele cara que vai levar paz. É perigosa, mas eu vou te dizer um negócio, mano. Nós precisamos de um herói. Esperança. Acho que tá faltando esperança, não tá? Tá faltando. Nós precisamos desse herói.
Não sei se vai ser o A, o B, o C, mas nós precisamos dessa pessoa, dessa figura. E eu não vislumbro essa figura hoje. Eu, né, na minha humilde visão que eu tenho das coisas, eu não tenho essa figura hoje na minha frente. Você acha que o Bolsonaro seria um bom presidente? Ou é muito mais figurativo ele... Sabe, ele é muito mais um produto do momento do que... Quem gosta dele está tirando ele para herói, né? Ele vai mudar o Brasil. Ele está se aproveitando do momento hoje que o país está... Está carente, né? Está carente, está passando por um momento assim que o cidadão, o eleitor, né, ele está muito descrente. Né? E o que ele está vendo aí, principalmente colocado pela mídia, porque hoje, eu tiro por mim, por exemplo, eu chego em casa e não tenho mais prazer de ligar a televisão. Eu não tenho mais prazer. Porque tu vê... Desgraça. É só desgraça, é só o que a gente vê que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros, principalmente nos grandes centros. Né? Pô, Beto, todos os governadores do Rio estão presos, cara. Você imagina, quer dizer, só olhar para trás o que está acontecendo. Se tu olhares, preso e com razão. Não é. Não estão presos porque é perseguição política, por alguma coisa. Não, porque realmente eles fizeram consciente. Eles fizeram aquilo consciente. Então, está aí hoje centenas e centenas, milhares de pessoas lá, principalmente no Rio de Janeiro, sofrendo, principalmente no aspecto da área da saúde, né? Estão com uma qualidade de vida horrível. E por quê? Porque houve um desmando total desses dirigentes, né? Que usaram esse momento de fragilidade da sociedade para se aproveitarem. Né? Então, isso aí reflete aí numa figura de um herói. Nós estamos em busca de um herói. Então, vai aparecer o Bolsonaro, vai aparecer outros aí, poderá aparecer. E eu pelo menos torço que apareça uma pessoa que possa realmente nos dar esperança disso. Olha aqui, veio uma taróloga aqui no Avesso, no primeiro programa do ano. Ela leu a sorte, você falou que Capricórnio, nessas coisas, pô. Ela leu a sorte e ela falou que o próximo presidente do Brasil ainda nem sabe que vai ser o presidente. Ela falou que não será nenhum das figuras que estão girando. O que você acha? Dá pra arriscar o nome? Eu diria que sim, que tem um pouquinho de exagero, mas é por aí mesmo. Eu acho que talvez dessas figuras que estão aí, que estão agora na mídia, talvez não seja nenhum desses. Pode ser, isso aí pode acontecer. Né? Mas eu não gostaria de estar emitindo opinião sobre esse assunto, porque hoje... Vamos deixar registrado que o Beto falou. Eu vou dizer um negócio para ti. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas é uma pessoa que eu admiro muito, e há mais de 20 anos nós temos uma amizade muito grande. Né? E eu recebi um WhatsApp dele. Não, eu minto, eu mandei um WhatsApp para ele sobre o momento do Brasil, que tem esses WhatsApp que tu recebe. Né? Aconteceu essa semana isso. Aí eu peguei e mandei para ele. Essas mensagenzinhas assim, pronto? Encaminhei para ele. Aí ele me retornou e disse: ô Betão, tu acredita em Papai Noel? Eu tô, pô, não é nada disso, pô, tu vai ver que não é nada disso, tal. Aí eu respondi. Ele disse: olha, fulano, graças a Deus que ainda existe democracia nesse país, que a gente possa, mesmo eu não acredito, nós temos umas ideias completamente diferentes uma do outro, e nós ainda continuamos amigos. Está entendendo? Está faltando isso hoje em dia nas pessoas, nas relações? É muito radicalismo, é muita raiva, isso tem que parar, tem que acabar com isso. E isso começa, Pete, por um reforço dos partidos políticos. Né? Tem gente que diz, não tem que ter partido político. Não, ao contrário. Tem que ter partido. Não essa quantidade monstruosa que tem que ter aí, mas nós temos que ter partidos políticos fortes. Mas ideológicos, sólidos, né? Ideológicos. Com ideologias muito bem definidas. Aí sim, tu vai poder começar a discutir, comecei a ter uma conversa mais produtiva, né, para a gente buscar os caminhos que nós precisamos buscar. Beto, porque é impossível um país como o Brasil, né, não conseguir sobreviver nesse mundo de selvagem que nós vivemos hoje. Já falei aqui, eu me lembro do meu nono. Meu nono pertencia a um partido político, não vou ficar citando siglas para não... Lógico. Né, mas ele pertencia a um partido político, ideológico, durante a sua vida toda de 60 anos, e ele não votou num determinado ano para presidente porque o partido dele não tinha presidente. E ele nunca aceitou coligações como uma coisa verdadeira. Ele falou que as coligações destruíam a política. E é verdade. E ele sempre falou isso com muita propriedade. E é verdade, isso eu tenho certeza, eu concordo
O teu avô não deve estar mais contigo. Não, já foi faz Já tempo. foi, tá. Eu concordo com a ideia. Tu vê que ainda hoje eu concordo com a ideia dele. Tá, eu quero saber de futebol. Eu sei que tu não vai. Tu é conselheiro ainda do Criciúma? Sou conselheiro do Criciúma. Então, mas você manda. Um conselheiro manda alguma coisa? Quero saber o que faz. Pô. Tu vai no jogo, Beto? Ou não manda nada? Eu fui um assíduo. Participava em todos os jogos. Né? Há 2 anos para cá eu não vou mais ao jogo. Mas por quê, Beto? Desesperou? Não deu Porque mais? é uma das poucas profissões que eu atuo nela com a emoção e não com a razão. Não sabe separar, Não sei dá. separar, Sofre, não dá para separar. sofre. Paixão pura, É paixão pura, então eu sofro, então que agora eu transmiti o meu sofrimento para minha família, para minha esposa, né, para meus E agora filhos. tu assiste em casa? Porque agora eu junto. assisto em casa na televisão e a Eliana ela sai da sala. Porque eu grito, eu berro, eu xingo. Mas acompanha direitinho. Tipo, viu Acompanho. agora a saída do Lisca e... Acompanho. Toparia ser presidente do Criciúma? Eu? Não. É? Nem pensar? Nem pensar, imagina só. Mas já geriu tanta Pessoal coisa. bucha, né? Pessoal bucha será ali. que essa seria a pior das piores? Não. Seria a pior opção era eu me colocar num cargo desse. Não, Então, Beto, olha aqui, vê cá, você fez protótipo de carro já no Brasil? Que história é essa? Fiz. Protótipo de carro, mesmo carro construído? Caminhão Matra. Há muitas. De vez em quando ainda. Faz um tempinho agora, uns 2 anos que eu não vejo mais, mas até pouco tempo ainda. Rodava caminhão Matra aqui ainda. Nós fabricamos caminhão Matra. Nós tivemos a nossa primeira fábrica aqui em São José e depois nós transferimos a nossa fábrica para Manaus. Do lado também, do ladinho, né? Pegar um avião para ir para Manaus. Aí foi em função das isenções de impostos, né? Mas quem nos destruiu a nossa trajetória de fabricante de caminhões foi o Collor na época. O Collor que abriu tudo? Porque aí o Collor fez uma coisa certa. Você conheceu o Collor? Não? Chegou a bater um papo com ele? Cheguei. Não, conversei. Não, bater papo não tive essa intimidade? Essa intimidade. Mas eu cheguei a cumprimentar, tive algumas reuniões em que o Collor estava presente. Né? Mas não tive essa intimidade. Então, mas daí como é que foi construir, né? Não, aí... Eu imagino que devia ser uma bucha com as montadoras. Nós chegamos a construir, acho que quase 1.000 caminhões nós construímos. Tá, mas construíam tudo, motor, tudo ou não? Não. Importava tudo isso? Não, era o chassi era da Chevrolet, o motor nós tínhamos 2 modelos, nós tínhamos um modelo que era da Chevrolet e o outro não era Mercedes, era outro motor, enfim, né? Mas era um caminhão bom, a cabine era toda ela de fibra de vidro, foi uma inovação na época. Que era, tirou as chapas, tirou o metal? Tudo, e na nossa região aqui principalmente, né, o problema da corrosão aqui era muito grande, então essas cabines que nós começamos a fabricar de fibra teve um sucesso muito grande. E é um caminhão que ele surtiu, ele teve uma boa aceitação do mercado. Mas por que não deu certo, Beto? Não deu certo porque logo em seguida, 2, 3 anos depois que nós estávamos aí tocando esse projeto para frente, o Collor abriu o mercado automobilístico. Aí um abraço. Aí começou a todo mundo a importar, que antes era proibido. Né? Tu não conseguias importar hoje como tem o BMW, Mercedes, enfim, esses carros importados todos aí. Não, era impossível trazer para o Brasil, era proibido. Né? E os que traziam era um preço proibitivo. E aí o Collor abriu o mercado. Em 92 ele abriu o mercado, né? 92? Não foi? 91, 92? Foi por aí. Acho que foi, né? 91, acho que ele abriu o mercado. Foi por aí, E aí ele abriu o mercado e aí todas essas indústrias aí, que não era só, tinha várias, tinha aquele Jeep também. Como é tinha que Gurgel, não era também? Gurgel. Eu andei em Gurgel, no banco de madeira atrás, pô. E aí confortável. E aí começou a vir. Eu fui pra Serra uma vez num Gurgel. Jesus amado. A Kombi? Não, o quê? Não, tinha um jipinho, né? Que era maior. E o banco de trás era de madeira, lembra? Era um quadrado. O bom daquele Gurgel é que ele andava dentro d'água, né? Andava em tudo. E na estrada ele não andava, mas na água ele é uma maravilha. Qual foi o carrão que tu teve mais top em vida? Pete, sei lá. Tive muito carro. Muito? Mas apaixonado ainda? Ô, Pete, eu vou te ser bem sincero, eu nunca fui muito apaixonado por carro. Nunca foi muito apegado? Não. Eu entrei no ramo nós entramos no ramo do setor automobilístico, mas em função do meu sócio, Paulo César, esse sim era apaixonado. Gostava. Mas daí a paixão não é perigoso, cara? Você é tão apaixonado e querer fazer o negócio? Não, mas era uma paixão boa. Uma paixão boa, Era uma paixão de gostar, né? Mas você teve até avião, não foi? Você chegou até avião? Tive. Caraca, velho. Tive vários aviões. Né? Vários? Não foi vários aviões? Vários aviões. Não, mas hoje o que vale com um avião vale milhões. Não. Era mais baratinho na época? Era mais de boa?
tudo tu tem que levar no avião. Tem que ver o custo-benefício. A pergunta eles faziam é o seguinte: pô, tu tivesse avião? Eu digo, não, te ajudava? Me ajudava. Para Manaus tinha que ter avião. E aí tu fazia muitos negócios. Tu tinha que estar em São Paulo, por exemplo, hoje, de São Paulo tu tinha que estar tinha que ter uma reunião em São Paulo de manhã e à tarde tu tinha que estar em Salvador. Você não vivia também, pô. Mas era mais natural, Beto, antigamente as empresas terem esses aviões? Porque eu conheço várias que tinham. E claro, hoje em dia outras também, né? As atuais devem ter, ou tá mais difícil. Na nossa região aqui, e era uma região, em relação ao estado de Santa Catarina, era a região que tinha mais aviões executivos, era Criciúma. Era, né? Era. Mas mais em função da falta de condições de chegar aqui. De aeroporto mesmo, não tinha estrutura. Não, é das estradas, né? Estrada era estradas. Tu vim de Porto Alegre aqui, era uma aventura. Tu vim de Florianópolis aqui, era uma aventura. E olha que eu estou falando coisa de 10 anos atrás. Não é coisa lá de... Não é de 40, né? 40, é coisa de 10 anos atrás. Você pilotava? Então, te metia ou não? Eu tive o brevet, eu tirei o brevet. Tirou o brevet? Eu tirei o brevet, mas nós tivemos, né? Quando nós tínhamos, eu cheguei a ter um Citation, né? Foi o último avião que eu tive. Então, nesse eu não me meti, porque esse já era um jato, então era um avião já que existia uma complicado, já não era um negócio... Uma capacidade muito maior para poder pilotar um avião desse, tinha que ter cuidado. Mas os aviões, os outros aviões, eu às vezes eu me metia. Mas uma coisa, principalmente para as pessoas que labutam têm uma certa intimidade com a aviação, a regra básica é a seguinte: nunca discute com o seu piloto. Nunca. Ele sempre vai saber mais do que você. Se você discute com o seu piloto, você vai se incomodar. Não, ele vai ficar puto, tu imagina a complicação. Daqui a pouco, por exemplo, chegava, por exemplo, eu ia para Foz do Iguaçu, né? Aí chegava lá, na hora de decolar, olha, não dá para chegar porque Criciúma o tempo está fechado. Não, mas vamos tocar. Eu não vou e deu, né? Eu não vou e deu. Negativo, não faz isso que vai te incomodar. Né? Então, essa regra básica... Se o piloto falou, é regra. A vida me ensinou. Eu levei alguns sustos aí na minha vida, mas, graças a Deus... De avião também, Beto? De avião. De avião também? Levei alguns sustozinhos, assim. Mas o que, ele quase cair da pane? Não, não, imagina, às vezes tu fazia um voo, daquele que é voo que tu preferia não ter acordado, né? Voos aí que tu entrava em turbulência daqui a São Paulo, por exemplo. Eu fiz um voo, por exemplo, uma ocasião, eu saí de São Paulo para Criciúma, saí de São Paulo e eu saí, era um bimotor, nós tínhamos na época. E eu saí, como é que era? Era um Sênica. E nós saímos de São Paulo e era para chegar, nós saímos às 6 horas, era para chegar aqui às 7h30 para descer em Criciúma. Nós chegamos aqui 1h30 da manhã. Né? Nós entramos 300 quilômetros mar adentro. Entrou uma frente. Para fugir mesmo? Uma frente, e para nós fugirmos da frente, um avião, para quem conhece a aviação, o Sênica é um avião robusto, mas é um avião pequeno. Ele não pode enfrentar uma tempestade. E aí nós tivemos que desviar e entramos 300 quilômetros mar adentro. Ali tu achou que ia? Ali eu achei que eu ia. Inclusive estava junto conosco, tu conhece, a Pete também conhece, o Renato Costa. Sim. Tem parente da Pete também. Tudo parente da Pete aqui, cara. Tudo é parente da Pete. Mas o Renato Costa era um dos nossos também... Estava nesse avião. Era eu, o Leno... ter entrado contigo, então. Olha, nós chegamos a rezar o nosso Pai Nosso ali. Quase foram, mas não foram. Estão aqui com a gente. Ó, Renato já esteve agora. Hoje o Beto Barata batendo um papo aqui com o programa do Avesso. E a gente já volta, vai. Aqui é o Júlio, Polaco, Luiz, Gillian, Felipe, David. Nós somos a Escátula. Tal. Som maior. No programa do Avesso, 1h46. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net.
Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada pra fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Verão Bistec. O melhor da estação é uma onda de qualidade com todo o calor das melhores ofertas. Mamão Formosa, 1,88 kg. Morango bandeja, 250 gramas, 2,98. Uva Niágara, 3,98 kg. Batata lavada, 1,98 kg. Ovos vermelhos dúzia, 3,98. Verão Bistec. Compre sem sair de casa em bisteconline.com.br. Esperando a hora certa para reformar ou construir? A gente resolve pra você. A partir do dia 8 de janeiro, você pode aproveitar a mega promoção de pisos da Pazeto Pisos e Acabamentos. Qualidade e variedade que você já conhece, agora com preços que você nunca viu. É isso mesmo, preços imbatíveis para você garantir os melhores pisos sem pagar a mais por isso. Não perca tempo e venha para Pazeto Pisos e Acabamentos. Lojas em Criciúma, na rodovia Luiz Rosso, ao lado da Cerâmica Eliane, e em Içara, na rodovia SC 445, bairro Liri. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pitbull e Gonde. Voltamos aqui no Avesso hoje com a família de novo, terça, né? Família, tio Beto, joguei canastreiro. Joga canastra, cozinheiro, faz rango. E pescador, né? Tu participou da construção da nossa plataforma, não foi? Ali do Rincão? Foi ali. Anos 70? 1976. Mas ali como engenheiro, Beto. Já pescava lá? Ali aquela plataforma foi a primeira plataforma da região aqui, né? E quem construiu foi a empresa Brandão. Na época eu era engenheiro da Brandão, né? E para quem conheceu o Brandão, o Ayrton Brandão foi um dos melhores engenheiros de Santa Catarina. Ele era estudioso, ele era calculista, e ele fez na época, na plataforma, ele criou uma maneira lá para fazer as fundações, né? Criou uma máquina, inclusive, construiu uma máquina para fazer a fundação da plataforma. E na época, quem construiu o engenheiro responsável pela obra foi eu. Mas é um desafio de engenharia interessante. Interessante, não é fácil, né? É uma plataforma que tem 430 metros de mar adentro, 433 metros de mar adentro e mais 179 metros onde forma o T, né? E hoje, coincidentemente, 170? De um lado ao outro do T? De um lado ao outro do T, 179 metros. Caraca, velho, eu achei que não tinha essa impressão de Olha, vale a pena conhecer, mano, né? Tem um restaurante muito bom, tá? Enfim, né? E o amante, o desportista que gosta de pesca, lá é só pesca, só de mulinete, só de caniço, não pode pescar de outra maneira, só de caniço. Para quem gosta é um... Mas você vira à noite pescando? Você gosta? Não, eu sou pescador amador e relaxado ainda. Preguiçoso, não, relaxado não, preguiçoso. Mas vai com toda a aparelhage. Eu vou daquele que gosta, assim, quando o cara chega lá, bota o peixe, isca o peixe no anzol, aí eu puxo. Eu sou meio pescador, mas o teu pai me ensina muito. Teu pai é pescador. Gosta, né? Pescador. Roberto, mas hoje, só para concluir o assunto da plataforma, hoje, coincidentemente, eu estou lá. Trabalha lá, né? Você trabalha? Eu estou dando assistência, porque a plataforma ela está necessitando de uma manutenção, né? Se não vai acontecer o que está acontecendo na plataforma hoje sul, que ela está condenada,
Mas ela foi completamente abandonada. Foi completamente abandonada, coisa que não aconteceu na plataforma norte. Né? Sempre teve manutenção. Mas agora nós estamos fazendo uma manutenção mais... Mas a Sul vai ser destruída? Como? A Sul vai chegar a ser destruída? Não. Vai? Não, nós estamos só fazendo uma manutenção em todas as vigas, tanto as longitudinais como as transversinas e pilares, né? Mas é um trabalho de 2 a 3 anos que nós vamos ter. Beto, como é que você consegue calcular a força do mar, cara? Porque calcular um prédio eu imagino que seja mais fácil, né? Eu não tenho essa capacidade. Eu executo os projetos que eu recebo, né? Mas existe hoje tecnologia suficiente para agora é uma força. A natureza nos ensina coisas maravilhosas, né, mano? Todo dia, né? Todo dia. E o mar é uma das... Né? Se tem uma coisa que eu respeito na vida, é o mar. E o piloto de avião. Não, esse nem se fala. Mas o mar é da natureza. Não, mas já teve avião, teve lanche, então. 1 milhão, então, já. Você teve um monte de avião, o lanche deve ter sido. Esse negócio, quando fala em avião, foi uma passagem. Não adianta também estar achando que isso aí... Era muita coisa? Eu não me orgulho nada disso, não. Dessa parte Eu amaria ter um avião, Beto. Eu precisei, eu comprei avião, nós tínhamos avião na época por necessidade. Né? Nós tínhamos obra espalhada praticamente para o Brasil inteiro e nós tínhamos necessidade. Não era ostentação, né? Não era mesmo. Né? E foi um momento da vida, isso aí... Ô Beto, dá para ficar rico sem fazer trambique? No Brasil? Pô, essa pergunta é dura. Pesada, né? Essa é pesada. Ah, sim. Você dá uma desviada da curva? Dá. Dá mesmo? Dá pra ser honesto e levantar a fortuna? Dá. Tem muita gente que... E tem muita gente na nossa região aqui, na nossa cidade, né, que tem dinheiro e não teve que fazer trambique nenhum. Tem muita gente boa. Então essa história de que aquela lenda urbana que toda fortuna começa num crime é mentira? Eu não diria, não é uma verdade verdadeira. Não é absoluta? Não é absoluta. Né? Existe sim, mas existe também muita gente boa. Meu. Não podemos generalizar, né? Achar que todo mundo tem que praticar de desvios para poder sobreviver. Não, ao contrário. Ô Beto, o pessoal te convida muito para roubada? Ô Beto, tem um negócio para nós abrir, quero ajuda tua. Que tu olha assim, ih, rapaz, não, isso aí é uma pede muito conselho. Eu diria o seguinte, eu tive meu momento nisso. Hoje não, porque até hoje a minha situação financeira não permite também que eu... Que entre roubado, mas... Não, que eu entre, que venham me fazer esse tipo de proposta, porque sabem que eu não tenho condições. Né? Essa é a verdade. Né? Hoje eu tenho uma vida regulada. O meu foco de vida, eu estou com 71 anos. Ter o mesmo trajetório do meu pai. Meu pai faleceu com 87 anos. Então eu tenho ainda mais 11 anos. Tá bom, se viver até 87, tá bom? Não, foi mais. Mais 16 anos. Mais 16 anos. Né? Então o meu foco de vida é ter qualidade de vida até o final. Qualidade de vida. Já tá tendo? Quando eu falo de qualidade de vida, é não depender dos filhos, né? Eu poder ter a minha própria sobrevivência, eu e minha esposa, tá? E principalmente se eu tiver que... Eu quero viver pelo menos até os 87, vou fazer esse esforço, tá? Mas quero viver com qualidade. Não adianta também eu ficar entrevado numa cama ou dependendo, tá? Então, mano, hoje não é para roubada, mas se me vier oferecer para qualquer negócio, hoje eu... Estou fora. Tá fora? Eu já fiz o meu... Já deu? A minha projeção, aonde eu tô, o que é que eu preciso até o final. Tá? Então, eu estou dentro dessa visão. Levar o neto para a praia, daí vai, programaço. Aí vocês vão amarradão. O que eu não posso mais fazer, de repente ele quer andar de skate. Tem uns programas radicais. De repente ele quer, essa semana, final de semana, agora teve a caminhada ciclística lá. Ele queria que tu fosse Queria que eu fosse. Eu digo, mas André, eu vou, não pode. Mas vou. Vai todo mundo olhar ali, aquele mar de gente, todo mundo andando de bicicleta. E eu não vou. Porque eu sou completamente relapso com a minha qualidade de vida nesse aspecto. Eu não faço exercício. Saúde, zero, então. Alimentação terrível. Zero. Ai. Então, Beto, se você fosse dar um recado pro cara que quer empreender hoje... Eu dou a maior força. Primeiro que ele tem que fazer é pé no chão. Hoje, se tu for querer empreender e depender de instituição financeira, sai fora. Sai fora porque
no sistema que está o Brasil hoje, não temos condições. Não tem condições de querer fazer qualquer tipo de negócio dependendo de recursos financeiros externos, né? E tem que ter força de vontade e botar de peito aberto, entrar e tocar ficha. Tem que fazer mesmo. Tem que ter medo? Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Porque se tiver medo, não vai para frente. O segredo é o quê? Não ouvir ninguém, Beto? Ou ouvir todo mundo? Não, tem que peneirar, né? Muita gente dando opinião. Não pode nem fechar o ouvido, também não pode também abrir e escancarar. Tu tem que saber ouvir e saber peneirar, né? E tu recebe muita coisa, muitos conselhos bons, tu recebe muita coisa boa, recebe muita porcaria. Que nem esse tal de WhatsApp aí, né? Nessa rede social. Tu recebe muita coisa boa, mas tu também recebe um monte de porcaria. Se tivesse toda essa tecnologia na tua época, seria um mundo diferente, você acha? Ou cada época tem o seu momento? Não mudava nada, Beto? Não mudava nada, não. Acho que a tecnologia a gente vai avançando junto, né? Tu tem que ter essa capacidade. Tu não pode... Qualquer tipo de negócio, se tu não progredir também no aspecto tecnológico, tu vai ter pouco tempo de empresa, né? Tu tens que ter... qualquer atividade que tu tiver, tu vai ter que desenvolver. Mas, por exemplo, quando você fala, por exemplo, de empreender, a gente falando do mundo de hoje, né? Você falou que a tua construtora foi a terceira. Se você for abrir uma construtora hoje, você vai abrir no mercado que já tem 20, 30, em Santa Catarina tem 100. Não é um mundo muito diferente? O teu mundo, ele era um mundo, talvez, com menos empresas em cada lugar? Ou não? Não, tudo é igual. Primeira coisa, quando eu comecei, Criciúma devia ter 60 mil habitantes. Hoje Criciúma está com 200 mil habitantes. Tudo é proporcional. A Moradas da Colina é de vocês, né? Moradas da Colina é nossa. Moradas da Colina foi eles que fizeram. Moradas da Colina, onde é que é? A Moradas, ou foi o primeiro... Como é que se chama? O primeiro... Não lembro o nome de prédio. Não foi o primeiro, Pete, mas foi o maior. O maior é... Como é que se chama? Conjunto habitacional. Conjunto habitacional. Esse quem vai para Siderópolis. Para Siderópolis à esquerda, ali em cima. São 420 apartamentos ali, são 28. São 28 blocos, 28 edifícios. Mas você fez obra no Brasil, fora do Brasil também? Fiz no exterior também. Fizemos obras no exterior também. Fizemos no Uruguai, Punta del Este. E fizemos São Paulo. Essa de Punta foi a última ou não? Não. Você teve várias? Não, a minha última obra foi... qual? Foi em 70... Aliás, em 2012 foi o Tour de Ilha em Florianópolis. Um prédio de médio, grande porte, na Beira-Mar Norte, lá, nós fizemos lá um prédio muito bom o prédio. Mas agora deixa eu construir. Acabou? Construí. Só Lego agora. Só castelinho de areia. Só castelo de areia e Lego com os clientes, os netos. Não, agora é curtir a vida. Fechou, Betão? Não dá tempo pra mais nada, cara. Quero te agradecer, o prazer de te conhecer. Todo mundo sempre falou pra mim que você era um cara muito gente boa. Mas eles estavam errados. Você é bem mais gente boa do que eles falavam. Meu tio, né? Não vai ser? Aí não. Aí é demais. Licença, né, Gilberto? Na realidade, ainda bem que eu vim de camisa verde, senão ia... Né? Não pode ser outra cor, né? É esperança, né? Esperança, vai. Esperança. Mas, olha, eu agradeço essa oportunidade e, para quem me conhece, né, hoje fugiu a minha característica, Pete, porque o programa do Avesso é... É do Avesso? Eu tive que... O que é esse programa do Avesso? O que eles vão me perguntar? E aí eu procurei me instruir um pouquinho. E realmente aí vocês exploraram uma parte da minha vida que em outras entrevistas que eu dei... Nunca falou? Não falei. Né? Tá, mas você volta pro debate ou não? Isso aí... Tem que estar analisando? Como é que é? A sua maior... A resposta tá na mesa dele. Tá na mesa já? A sua maior é a minha casa. Eu já falei isso ao Arthur, né? Então eu hoje conversei com o Arthur e fiquei até disse, olha, Arthur... Deixa eu passar minhas férias. O problema é que as férias são eternas. Eu tenho compromisso com meus netos, né? Se não me engano, dia 19 começa as aulas das crianças. Graças a Deus. Aí dia 19 então, para minha filha é sim, porque... Mas é dia 19, então eu vou conversar com o Arthur. E tu sabe o que me chamou a atenção de toda a entrevista? O início do que ele falou. Qual foi? Que a rádio ensina, né? Educa. Imagina, Não, tu falou outra palavra que eu achei legal, que não serviu para Mano Dal Ponte, né? Eu aprendi muito com a rádio. É? Aprendi muito. A rádio me ensinou muito.
Bom. Não tenho dúvida nenhuma. Te queremos sempre aqui. Fechou? Tá bom, querido. Valeu. Até amanhã no Avesso. Até amanhã tem Avesso? Beijo, lógico. Vamos até sexta, né? Ufa. Aqui é empreendedorismo não puro. Não tem férias? Não, acabou-se. Aqui é o Supla e eu curto o programa do Avesso. Come on, kids! Down.